Fala galera, tudo certo? Edson aqui da Conquest Tecnologia. Tô hoje aqui com esse brinquedinho, uma maquininha gamer montado por nós. Aí a média de mais ou menos uns 2 anos e pouquinho. É um i5 de 11ª geração, tá com 16 de RAM e uma GTX 1650. Essa máquina inicialmente foi montada para o cliente para ele jogar alguns jogos e agora ele se arrumou com outro jogo aqui extremamente pesado. Olha quanto tá rodando. Dá uma movimentada ali pro pessoal ver. A máquina tá sofrendo bastante para rodar o jogo. E detalhe, o cliente falou que aqui tá bom. Na faixa de 30 FPS, tá puxando 10 para 11 GB de RAM, mas tá comprometendo 22, tá querendo alocar 22. A placa de vídeo trabalha ali perto de 100%, mas mesmo assim é insuficiente, porque ela não consegue nem atingir, nem passar ali dos seus 40 FPS, por assim dizer, ocupando 3,5 GB de memória, porque ela não tem mais memória para dar, e o processador trabalhando com a carga bem alta, ó, chega a dar quase 100% de utilização, dá um pico de 100% de utilização. Ou seja, como tem muita pouca placa de vídeo, ela não está entregando, ela não é dimensionada para esse tipo de jogo. Eu fiz um teste com uma 3060 normal que eu tinha, versão 8 GB, e melhorou um pouco, mas mesmo assim falta RAM para estabilizar, ele fica dando aquelas osciladas e tal. Essa plataforma já está no PC 4.0, já está com um bom processador, já está com air cooler, como dá para notar, ou seja, esse processador está trabalhando frio, por mais que ele esteja um pouquinho quente aqui, ó, 65, 70 graus, é porque realmente ele trabalha por muito tempo perto do limite máximo, então a máquina está dando o que não tem para dar. Vamos fazer alguns upgrades, baseado no teste que eu fiz com a 3060 normal. Conversando com o cliente, resolvemos fazer um upgrade, tanto de memória RAM quanto placa gráfica. A placa de vídeo vai ser melhorado junto com a RAM. Ele possui dois módulos XPG Data de 30, de 2666 frequência. Esse processador suporta até 3200 e vamos substituir ele por outro modelo de memória, o modelo Fury da Kingston, esse modelinho aqui. Cada módulo desse tem 16 de RAM, aqui ó, 16 de RAM, operando a 3200 MHz, ou seja, ele vai ganhar mais memória e mais velocidade. Aqui que ele está puxando de RAM, ó, agora ele está puxando, aqui ó, aqui está puxando 15, quase 16 de RAM, ó, no limite máximo da máquina, não tem mais RAM para dar. A RAM embaixo aqui é a memória comprometida, mas ó, XPG, a gente definiu como o nome da memória, a RAM 16, ela tá no máximo do máximo. Vamos em desempenho aqui, ó, podemos ver que a memória está estourada, ó, não temos mais memória. Ó, querendo pegar quase 27 de RAM e só tem 15.6, ou seja, o jogo tá no limite do limite. Tá pegando a memória emprestada. Então nós vamos passar para 32 de RAM, aí vai ter uma pequena sobra de memória. Outro detalhe é que vamos substituir a placa de vídeo, a GTX 1650, aquele modelo de primeira geração com GDDR5 ainda, para 3060 Ti. Esse belo modelo da Galaxy, também RGB, para aumentar mais ainda o FPS. 8 GB de VRAM, GDDR6X, uma placa com toda uma arquitetura nova, um salto de potência muito grande. Sem contar os recursos, como o DLSS, Ray Tracing, que se o jogo tiver suporte, vai poder utilizar, por exemplo, o joguinho que está rodando. Fechamos agora aqui, a memória chegou a se jogar para baixo. O processador também está no limite, falta vídeo, acaba sobrando para o processador. E vamos substituir essa guerreira por essa monstruosidade. Vamos começando pelo teste bem simples, substituindo as RAM deles. Aqui está a monstruosidade, 3060 Ti, modelo Galaxy Triple Fan, é uma placa que tem um desempenho
Basicamente, as 3060 Ti, o chip 3060 Ti tem um desempenho igual para todos, ou muda muito pouco. Algumas versões, overclock, tem um pouquinho mais de potência, né? O que difere uma placa dessa, com esse sistema mais robusto de dissipação, pode ver que apesar da placa ser um pouco menor, ela tem um sistema de dissipação mais eficiente, pode ver que é vazado na ponta do heat pipe e tal. Ela é uma placa que trabalha mais fria, ou seja, como ela não atinge a temperatura máxima dela com facilidade, trabalha mais fria que as convencionais, faz com que ela desabilite pouco o turbo boost, ou seja, não volta muito, não tira muito a frequência do core clock em turbo boost, porque ela está fria. Então essa é uma vantagem. Mas como ela é uma placa pesada, uma placa grande, ela originalmente acompanha esse suporte aqui. Fica na placa de vídeo, justamente para ela não empenar, né? Ela vai ficar nessa posição e ela acaba segurando ela. Agora vamos ver se cabe no gabinete. As memórias que ele tinha em cima aqui era esse modelo aqui da Data 2666 CL16, dois módulos aqui da XPG. Esse processador aqui tolera essa frequência nativo, ainda no suporte da própria Intel. Tá rodando perfeitinho. Agora vamos fazer a instalação da placa de vídeo e caber vai. Agora, próximo upgrade, trocar o gabinete. Tem uma alça aqui do RGB, não é a oco essa parte aqui, então não dá para deixar o cooler para lá de dentro. Agora vamos ver como é que vamos fazer. Finalizado, deu bastante serviço, o gabinete não tem estrutura para comportar tudo isso, mas é o que tem para hoje. Deu para montar, ficou um pouco apertado, o cliente já ficou informado, será o próximo upgrade, né? Não deu para passar os coolers para frente porque ele tem esse RGB aqui e acaba ficando um lugar que não fecha aqui, não tem espaço para botar o cooler na frente. E a placa ficou encostada no cooler. Se não ficou encostada, passa uma folha de ofício. Deu para fazer a instalação do suporte. Aqui, suporta a placa de vídeo original dela. Não deu para ligar o RGB no 12 porque o lugar que conecta aqui não tem espaço para colocar. A lata atrás aqui, ó, que ela é de dobrar, também não coube porque o suporte vertical aqui é mais grosso. Não. Então o gabinete não é apropriado, porém o miolo disso aqui é muito lindo. Ficou muito ajeitado. E o que importa, vamos aqui para a máquina com 32 de RAM, 3200 e a RTX 3060 Ti, 8 GB. Ou seja, dobramos a memória de RAM e dobramos a memória VRAM. De 4 fomos para 8, de 16 fomos para 32. E vamos repetir agora o teste aqui no jogo para ver como é que ficou o resultado. Vamos repetir o teste novamente. Tá aqui. Lembrando que esse jogo está na versão beta ainda. Tá só instalado, não foi mudado nenhum tipo de gráfico, ou seja, antes a placa ficava rodando a 100%, agora a placa está rodando na média de 40%, 35%. Nas mesmas condições gráficas, nos mesmos presets, na mesma resolução, tudo. Antes estava pegando 3,5 GB de memória, agora está pegando 5,5, ou seja, subiu 2 GB de memória. Está puxando aqui 17,5 GB de memória RAM,
está querendo alocar 25, ou seja, ele tem 32, ainda está sobrando memória RAM. Podemos ver que o processador tem a carga bem alta ainda, o FPS está um pouquinho instável, porque a placa de vídeo carrega ou não. Nessa saída aqui, ele já nos informou que é normal dar algumas travadinhas, e depois ele estabiliza. Ó, pode ver que não temos muita evolução de FPS, pelo motivo provável que a placa de vídeo não está sendo requisitada, ou seja, antes tínhamos na faixa ali de 40 FPS com a 1650 a 100%, agora estamos com o mesmo FPS que a placa de vídeo a 40%. Então nós podemos dobrar o uso dela. O jogo deve ter alguns recursos para poder melhorar essa comunicação. Você vê se tem suporte de Ray Tracing, de DLSS, que pode ser muito útil. Senão, uma forma bem natural de fazer ele subir o uso da placa de vídeo é subir gráfico, ou seja, jogar o gráfico para cima para forçar a placa de vídeo a trabalhar mais. Tentei fazer a otimização aqui pelo GeForce Experience, mas como o jogo está numa versão beta, ele não deixa eu fazer a otimização do próprio jogo, né? Não aparece ali no listado, né? Então vou subir o gráfico dele manual, vamos ver se dá alguma diferença para carregar um pouco mais a placa de vídeo, que ainda não carregou. Não carregou, no caso, no total, né? Aqui, ó. Notem que a placa de vídeo já subiu. Já está sendo bem requisitada. Claro que agora o cliente vai ter que configurar. Como eu disse anteriormente, o cliente já informou, está ciente que é um jogo na versão beta. Então, muitos recursos do jogo não está habilitado. Não sei se esse jogo pega Ray Tracing, DLSS, não viu aqui. Se no próprio jogo nativo não tem a opção, é bem simplório na configuração. E eu não sei bem a diferença, o que muda dentro do jogo, o que muda cada coisa. A textura, obviamente textura, mas tem outros cenários, como ele voa com aviões aqui, então tem alguns cenários específicos, talvez distância de visão, alcance, iluminação, tudo isso é uma coisa da configuração do jogo que o cliente vai ter que fazer, ele conhece melhor o jogo. Fala galera, tudo certo? Eu vou fazer um cortezinho aqui só para vocês entenderem o que aconteceu com esse vídeo aqui que nós estamos editando nesse momento, já é um dia posterior àquele do upgrade, porém, só para entender melhor o que aconteceu. O cliente trouxe a máquina até na loja para fazer uma manutenção, uma limpeza dela a princípio, porém, conversando, trocando uma ideia, ele falou que estava com bastante dificuldade para rodar um jogo. Eu já conhecia a máquina dele, tinha montado e tal, sabia das limitações dela. Abriu o jogo, mostrou, né, bem ruim o desempenho, bastante instabilidade, e a gente acabou se focando apenas nesse jogo, né. Abri as métricas dele para ver como é que dava o desempenho, viu o processador atingindo a carga máxima o tempo todo, placa de vídeo estrangulando, a memória comprometida nas alturas, então a máquina estava realmente segurando o desempenho. Ele já rodava outros jogos, tipo Red Dead e tal, que são jogos pesados também, mas com baixo FPS, mas pelo menos sem travar, né? Ele era lento, mas não estava travando. Fiz alguns testes com a máquina dele aqui, até testei com uma 3060 que eu tinha aqui na loja, uma 8 GB, né? E o jogo deu uma melhoradinha, mas não melhorou tanto. Conversando com ele, queria fazer um upgrade e tal. Por fim, ele acabou optando por uma RTX 3060 Ti, que apesar de ser 8 GB também tem a GPU mais forte, ela consegue entregar com mais velocidade, fazer os quadros com mais velocidade, e memória RAM 16 GB se tornou pouco nesse cenário dele, então vamos para 32 GB. Ao repetir o teste, após isso, não teve melhorou no conceito dele, que ele conhece mais o jogo, melhorou bastante o desempenho, só que ainda assim ficou bem ruim na minha opinião em questão de estabilidade. Aí que entra o detalhe que eu tô gravando esse vídeo à parte. Esse jogo que ele joga é Star Citizen, uma coisa assim. Ele tá na versão beta, ou seja, ele é um jogo que quando tu abre, ele já aparece ali a caixinha para te deixar ciente que tá na versão beta, que é um jogo que não tá 100% estável, otimizado. Então, esse tipo de instabilidade é muito comum, ou seja, o jogo não tá pronto. Ele já está rodando, mas não está na versão final ainda. E é bem comum. Ele comentou que tem colegas deles que jogam com ele, com máquina tipo Ryzen 7, i7, com RTX 3060, 3070, 3080, 32 de RAM e que dá umas quedas. Claro que tu tá jogando sem FPS, dá uma queda para 50, 60, é muito menos impactante que tu
já tá com uma máquina rodando ali 50, 60 FPS e cair para 20, que tu sente bem mais esse arrasto, né? Principalmente com um monitor 60 Hz, né? Porém, se eu soubesse dessa informação antes, eu teria feito um testezinho um pouquinho mais bacana para mostrar para vocês. Teria aberto ali o Red Dead, que é um jogo já que, apesar de pesado, é um jogo já estável, né? Um GTA, algo assim, para conseguir ter uma visão melhor entre... Ele estava rodando com o mesmo processador, o i5 11ª geração, com 16 de RAM e a 1650, e depois com 32 de RAM e a 3060 Ti. O ganho de desempenho, sem sombra de dúvidas, foi gigantesco em cima disso, porém fiquei devendo aí esse comparativo, que eu foquei apenas em um jogo, né? O cliente ficou satisfeito, ficou resolvido a princípio. Ele vai trocar o gabinete depois, porque quem acompanha a montagem viu que ficou bem pequeno, tem bastante trabalho para colocar, ficou colado na frente, encostando, não ficou ideal, né? Mas o cliente já tá, só dá uma folgadinha, ele vai trocar de gabinete. Mas fica esse videozinho à parte explicando aí o que aconteceu nesse contexto, que foi um vídeo gravado aqui na correria aqui, e acabou ficando meio nebuloso para quem não estava acompanhando o contexto, beleza? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I